Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao seu canal Crime, Arte e Literatura com Aike Ferreira, esse que vos fala. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, muito legal e envolvente nos nossos estudos, que é sobre os monstros. Vamos fazer uma análise social e antropológica da posição dos monstros na arte e no direito? Então vamos lá, mas antes disso, clica no sininho, ativa o sininho aí, viu? Se inscreve no nosso canal, se você já não se inscreveu, né? Se inscreve aí para você estar recebendo os nossos conteúdos que são muito bacanas, conteúdos bem legais. Da cultura pop, das artes, do cinema e da literatura. E hoje a gente vai falar sobre os monstros. Nós temos um vídeo também que fala sobre os heróis, fica de olho. E para falar sobre os monstros, eu tô aqui com um dos monstros mais famosos da cultura pop, que é justamente o Ed do Iron Maiden. Se você conhece e gosta do Ed, curte o vídeo aí. Deixa lá um comentário para mim. Qual é o monstro que você mais curte? Qual é o monstro que você mais tem medo? Né? O Ed não dá medo, mas é muito bacana, né, gente? Para falar sobre monstro, então, a gente tem que saber que esse campo de estudos ele é muito profícuo. É profícuo o campo de estudos das metamorfoses e reviravoltas do pensamento, enquanto confirmador das experiências vividas num determinado espaço de tempo, na verdade. Tome-se, por exemplo, os monstros dentro da ficção científica, dentro da literatura, do cinema, quando estes seres abomináveis significam a evolução não só da consciência de uma época, mas também das manifestações mais essenciais da vida em sociedade. Por consequência do medo, por consequência desse medo aterrorizante que esses seres especiais, monstrengos, eles causam, ainda que de uma forma ficcional, mesmo que seja ficcional, a aspereza do seu rudimentar simbólico aspecto causa uma aversão a tudo que eles representam. Veja que em 1862, o monstro era o indigente, descrito nas páginas dos Miseráveis de Victor Hugo. Era aquele que deveria ser massacrado em prol da ordem vigente. Ele era aquele que não deveria ser tolerado e que vinha representado na imagem de um ex-condenado pela justiça, vagando em busca de uma absolvição que nunca viria. Entretanto, essa foi uma mudança de paradigma, quando os monstros passaram a ser mais palpáveis, quando os monstros passaram a vagar entre nós e a sentar-se nas mesmas mesas, nas mesmas fileiras, a andar pelas mesmas calçadas que nós. Antes disso, né, antes dos Miseráveis de Victor Hugo, nós tivemos ali o pensamento influente de Mary Shelley, em 1823. O monstro tinha a sua conotação mais pueril, vindo a conhecer a malevolência através de sua própria aparência, que quase sempre era assustadora. Antes do Prometeu moderno, ou conhecido mais popularmente como Frankenstein, as criaturas assombrosas tinham uma outra conotação. Elas nasciam no interior da luta entre o bem e o mal, seduzidas pelas luzes da civilização, forçadas a deixar o seu lugar de segurança e a vagar na terra dos homens. John Milton nasceu em 1608, até 1674, trouxe esse inferno anômalo em seu Paraíso Perdido, obra escrita lá em 1667, quando ele expulsou o demônio do seu cume para a terra dos mortais. Assim, Dante Alighieri, em 1265 e 1321, já havia descrito sobre as mazelas do profano e do mal que vive encarcerado em seu inferno particular, trazido à terra dos homens por Milton. Dessa forma, o tinhoso, o monstruoso, anda entre nós desde então. E é por esse caminho que se trilha o medo dos homens, e pode demonstrar o quão esse pavor imaginário toma suas conexões com o mundo real em determinadas épocas. Veja lá que aos tempos dantescos e miltonianos, de Dante e de Milton, o mal se caracterizava pela imagem, pela figura do demônio. Era esse ser que deveria ser combatido, expulso, ou melhor, devorado, aniquilado. Era o pior estereótipo dos nossos medos, a idiosincrasia da natureza maléfica. Essa ruindade triunfava com o crescimento da Igreja católica no mundo, desde as colonizações e invasões do novo mundo que era concretizado pelo velho continente. O monstrengo tinha então que ser catequizado, não trazido à terra dos justos, mas sim doutrinado.
Por via das dúvidas, a extirpação era o antídoto. Atacava-se não apenas o anjo caído em si, o monstro em si, mas a sua cultura, para que nunca mais consiga, ou nunca mais tente ao menos, ressurgir. Os medos e os pavores, receios e tabus, todos na figura do morador da terra conquistada, que precisava ser educado aos moldes da civilização dominante. Foi justamente o que aconteceu com a dominação das Américas, o que eles chamam de vulgo descobrimento das Américas. Cranmer e Spengler fizeram, em nome da santidade, a formação do monstro muito bem. Com seu livro escrito Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas, eles foram exitosos de todas as formas em demonstrar como uma instituição bem fincada aos moldes da cultura e da crença de um povo consegue exteriorizar a pior face do monstro que deve ser extirpado do convívio. Ao mesmo tempo em que eram aceitos pelo poder e controle de sua época, gente, eles engendraram no povo o medo do monstruoso, caçado e queimado em nome dos bons. Com o passar do tempo, esse velho conhecido foi mudando de figura. Esse monstro deixou de ser as bruxas e foi mudando de figura. Seu rosto ficaria conhecido não mais por um demônio de capa que suga sangue alheio, como quis o Bram Stoker, né, do seu livro muito bem elaborado Drácula, que foi aos cinemas muitas vezes, né, tendo até Keanu Reeves no papel, tendo até outros atores muito famosos no papel. O mal não era mais apenas sobrenatural, advindo de peraltas demônios, possuidores de almas ou de feitiços que somente poderiam ser desfeitos com bala de prata. A ruindade agora passava a ser mais palpável, e foi a partir de Mary Shelley, com o seu Prometeu moderno, vulgo Frankenstein, que a ficção científica entra realmente nesse debate. Com seus 19 anos, gente, ela foi a primeira a escrever de forma técnica como é que se cria materialmente o monstro. A partir daí, a crítica passa a ser reconhecida não mais pelo sobrenatural, mas pelo que o homem pode fazer com suas próprias mãos e vontades a partir do seu conhecimento, a partir da dinâmica da sua razão. E esse homem está destinado, né, a ser livre por sua única vontade que as situações ocorrem. Tome-se, por exemplo, o Godzilla. O monstro japonês que apareceu em primeira mão, lá em 1954, tem muita coisa para contar. De início, um devastador ser, ameaçador da cultura japonesa, surgindo unicamente para a destruição. Todavia, ele foi adaptado. E essa adaptação do Godzilla, que numa tradução livre significa gorila-baleia, demonstra justamente a cultura japonesa combatendo e enfrentando os seus medos. Despertado por uma bomba com energia radioativa lançada por treinamento nos mares orientais dos Estados Unidos, Godzilla surge como aquele que deveria proteger os japoneses da invasão atômica norte-americana. Após a guerra com o país subserviente aos americanos, essa foi a maneira do Japão demonstrar que o inimigo ocidental estava próximo e que deveria ser expulso. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a criação de Godzilla, que antes era um ser indestrutível que queria acabar com o Japão, passou a ser visto agora como uma figura benigna, até mesmo como um herói. Interessante essa mudança, dessa virada do destino dos heróis e monstros. Hiroshima e Nagasaki seriam culturalmente vingadas por um ser produzido pela energia atômica, pelo ódio e pelo ressentimento engendrados e criados pelos seus próprios criadores, quando soltaram uma bomba, criando o Godzilla. O medo, então, morava distante e cultuava bombas em seus aviões da morte. Com o fim das guerras, mas a continuação da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, e aí a continuação da Guerra Fria, que prevaleceu até os anos 90, nós tivemos ali esse monstro sendo modificado pelas experiências científicas, moldados agora pela ficção, pela possibilidade da ciência. Então, moldados pela engenharia genética, pela radioatividade e até mesmo pela irresponsabilidade. O tinhoso agora nascia em tubos de ensaio dos grandes laboratórios. Tome-se, por exemplo, o filme americano Alligator, de 1980. O crocodilo gigante que aterrorizou os medos ele não vinha de experimentos de laboratórios, mas sim pelo lixo genético, gente, despejado nos arredores de onde vivia o crocodilo. Após Chernobyl, o mundo tornou-se um recipiente de pólvora prestes a explodir.
Os monstros, então, viriam como resposta à ameaça às Guerras Frias, né? Que movimentava armas bélicas com poder radioativo, pelos experimentos atestados justamente na cidade ucraniana de Chernobyl. Veja a Mosca de 1986. Ela inicialmente é essa crítica. O que o homem consegue criar e fazer quando não há responsabilidade científica, mas apenas uma corrida por sucesso e ganhos econômicos. A Mosca e seu monstro, no papel Jeff Goldblum, né, dos Parques dos Dinossauros, vocês devem conhecer o Jeff Goldblum, um baita ator, um abraço, Jeff Goldblum, você que está assistindo, eu sei que está assistindo aí o nosso vídeo, um abraço para você também. São esse pavor e retomam o medo de todos, né? Ela forma esse pavor e retoma o medo de todos. No que a guerra atômica pode nos transformar? Pode o homem mexer com o desconhecido e, como o Victor, criar impiedosa e inadvertidamente Frankenstein? Com o esfriamento da Guerra Fria, outros seres passaram a ocupar o imaginário de forma mais sofisticada. Então a Guerra Fria começou a esfriar, outros seres começaram a surgir justamente de uma forma mais elaborada. É certo que lá em 1979, o Alien, conhecem o Alien? Já servia como uma mudança ou mesmo como um chamamento para outra forma de imaginar e ver o monstro. Mas seria mais do mesmo. Bem como o filme do Paul Verhoeven, de 1998, Tropas Estelares. O interessante é que em Alien, tanto em Alien como nas Tropas Estelares, nessas duas obras, é a fidelidade com os acontecimentos históricos na vida palpável, na vida real. Veja lá que o Terceiro Reich e seu domínio podem ser destacados no filme de Paul Verhoeven, que é um livro, na verdade, de Robert Heinlein, que fala sobre as tropas estelares, quando a propaganda para adentrar esses planetas dos insetos e dizimar os insetos passa a colocar o exército como uma forma de vida bem aceita, bem como o melhor governante entre todos, por causa da sua força e aspiração. Então o exército seria o melhor governante entre todos. Iniciava-se aqui uma propaganda e sua força de dominar e divulgar a melhor forma de governo e o melhor povo numa alusão ao nazifascismo. A divulgação do domínio em Alien também requer o conceito de dominação inóspita por uma raça considerada superior, justamente em alusão à Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, Sinais, de 2002, do diretor proeminente Night Shyamalan, que demonstra essa raça considerada superior e toda a sua certeza e necessidade de predomínio e subjugação do povo que elas estão invadindo. Assim, na história, seria a dominação também dos povos indígenas no novo continente, em uma colonização e extermínio causada pelo velho continente. Agora, os alienígenas seriam os invasores do habitual, do justo e do correto. Esses deveriam ser dizimados. E é com o Independence Day, lá de 1996, que a imaginação aflora numa união de todos contra a invasão, arquitetada pelos injustos, os alienígenas do mal. As duas grandes guerras vividas tiveram exatamente esse mesmo enredo em seu início, bem como em seu final. As nossas duas grandes guerras vividas na história tiveram justamente esse enredo que a gente acabou de falar agora. Os monstros odiernos, os monstros modernos, mudaram mais uma vez de figura. Agora o medo é outro. Após o ataque às Torres Gêmeas em 2001, não apenas o diferente era o temor, mas também o estranho. O estranho e o diferente podem ser qualquer um de nós, onde todos podem ser o temido terrorista, gente. Isso é o que demonstra a soma de todos os medos de 2002. Isso é o que demonstra o filme O Preço da Coragem, de 2007. Dá uma olhada nesses filmes magníficos, para a gente entender o que são justamente esses monstros odiernos. O monstro então mais usa tridente, capuz ou máscara, mas ele está agora em todos os lugares. Tanto que Cidade de Deus, o filme brasileiro de 2002 premiado, Tropa de Elite de 2007, outro filme brasileiro premiado, e Cidade dos Homens, também de 2002, muito premiado, configuram esse medo do monstro mais estarrecedor que existe no nosso território, né? Que é o traficante. E aí, o pavor desse modelo de monstro ou de tinhoso que nós temos hoje, de tinhoso atual, atravessa as telonas e os livros, logrando os objetivos de qualquer monstro, que é o de assustar, porque eles assustam. E atemoriza de tamanha razão que o usuário, o doente ou o viciado de droga
vendida pelo grande monstro que é o traficante, passa a ser reconhecido como a própria deformidade do mal, aquele que deve ser destruído, trucidado. E esse ser assustador na vida real, quando interpretado pelos seus protagonistas, é caçado com tanta força, o usuário de drogas, por exemplo, o doente, é caçado com tanta força que determinados direitos, que até o Beelzebub teria hoje no nosso sistema, são desprezados e passam a ser determinantes ao conferir a sua não-humanidade. É um monstro. São monstros, são coisas, são objetos. Muitas vezes, e como o Kramer e o Sprengler, do seu Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas, afirmavam em sua obra, afirmavam na sua Inquisição, devem ser queimados como elas para a purificação, não sendo possuidores de quaisquer direitos. Esse é o problema. O receio e o pavor que fica demonstrado é que o direito entenda justamente essa caça aos monstros que aparecem, vez ou outra, com sua mesquinhez, hoje os políticos corruptos, né? Como um empreendimento moral dos bons, dos justos, uma cruzada contra o mal e o medo odierno, esquecendo dessa forma os mandamentos e os princípios mais abrangentes do direito, como, por exemplo, a imparcialidade. E justamente ele precisa ser imparcial, justamente ele precisa conferir os direitos a todas as pessoas e não deixar aquela que é chamada como monstro de lado, sem nenhum tipo de direito ou sem nenhum tipo de princípio, pois todos somos humanos, demasiado humanos, todos temos o direito de contar a nossa versão. Não é verdade, gente? Gostou? É muito bacana falar sobre isso, né? No outro vídeo você vai ouvir falar sobre os heróis. Dá uma olhadinha, fica de olho, fica de bituca lá que tem muita coisa boa aí vindo por aí. Então, se inscreve no canal, não esqueça, ativa o sininho, dá um like, senta o dedo no like aí, né? Dá um jeito de dar seus likes, porque é legal para nós, vai crescendo, a gente fica cada vez mais feliz, fica contente e é muito bom ter você aqui comigo. Então, até a próxima, um beijo no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo aqui no seu canal Crime Arte e Literatura com o Ike Ferreira. Tchau, até a próxima!